Você já imaginou ser parado por um policial no fim do dia, não por algo que você fez, mas simplesmente por parecer que não deveria estar dirigindo aquele carro? E se no meio da abordagem a autoridade descobrisse que você é uma juíza, recém-saída de uma sessão no tribunal, em uma cidade acostumada a disfarçar seus preconceitos sob o verniz da formalidade, esse encontro virou o centro de todas as conversas. Quantas vezes o medo fala mais alto que a verdade? E o que acontece quando a verdade usa toga? 2 minutos foram o suficiente para um agente armado decidir que aquela mulher não podia ser quem dizia ser. 2 minutos que mudariam o rumo de uma noite e talvez de uma cidade inteira. O relógio marcava 18h42. O sol já se escondia por trás das copas baixas da Rua Angélica, em Vitória da Conquista, na Bahia. As casas dali tinham muros altos, interfone com senha e placas discretas de empresas de segurança. Era um bairro de silêncio caro, o tipo que não se mistura com o barulho das ruas centrais. O sargento Rubens Fonseca estava na última hora de patrulha, entediado, tomando um café ralo no copo térmico amassado, quando viu um Mercedes preto deslizando devagar demais por um cruzamento. Parou no sinal, mas não completamente. Um pequeno avanço, só o suficiente para chamar a atenção. Instintivamente, ele ligou a sirene. Os dedos já se estendiam para o rádio. Central, aqui é a unidade 11, iniciando abordagem em um Mercedes. Preto modelo S-Class, ocupado por uma pessoa. O carro virou devagar, parando sob a sombra de um ipê florido. Nenhum gesto brusco, nenhuma fuga. A motorista baixou o vidro antes mesmo dele sair do carro. Boa noite, senhor. A voz era serena, segura. Rubens hesitou. A mulher atrás do volante era negra. Talvez 60 e poucos anos. Cabelo grisalho, cortado rente, ombros firmes, expressão inabalável. Vestia um conjunto preto, elegante, formal, o tipo de roupa que se vê em tribunais, não em calçadas movimentadas. A mão esquerda dela descansava no volante. Os dedos imóveis, tranquilos. Eu sou a juíza Carmen Lacerda, disse oferecendo um documento. Esse carro está no meu nome. Estou voltando para casa depois de uma longa sessão. Rubens pigarreou. Licença e registro, por favor. Ela entregou os documentos com a precisão de quem já fez isso outras vezes, mas não tantas a ponto de se acostumar. Qual o motivo da abordagem, sargento? Ele examinou a papelada sem levantar o olhar. Tudo batia, mas alguma coisa incomodava. Esse carro corresponde à descrição de um veículo roubado ontem, respondeu, medindo as palavras. Carmen ergueu ligeiramente o queixo. Está registrado em meu nome. Pode confirmar com a central. Eu vou verificar, disse ele voltando ao carro. Chamou a central. Mas enquanto esperava a resposta, não conseguia parar de olhar para ela pelo retrovisor. Ela não se mexeu, não encostou no celular. Apenas esperou. A confirmação veio seca, quase indiferente, como se não fosse o bastante para encerrar aquilo. Nada consta. O veículo está regularizado e registrado no nome de Carmen Lacerda. Foi o que a central respondeu. Mas o sargento Rubens Fonseca não devolveu os documentos. Fechou a porta da viatura com mais força do que o necessário. Olhou para a mulher no carro e caminhou até ela novamente. A senhora se incomoda de sair do carro um momento? A voz dele parecia mais cuidadosa, mas ainda autoritária. Isso é uma ordem legal, sargento? Perguntou Carmen, os olhos fixos nele, sem desviar. Sim, respondeu ele seco. Ela não se moveu de imediato. Piscou devagar, como quem calcula riscos que só existem para certos corpos. O senhor está me detendo? Apenas pedindo para que saia, para esclarecimentos. O tempo parecia mais denso agora. Um rapaz, atravessando a rua, parou. Outro tirou o celular do bolso. Uma luz vermelha piscou. Alguém sussurrou.
É a doutora Carmen, aquela juíza da vara criminal. Eu vi ela na TV semana passada. Rubens ouviu os murmúrios, viu os celulares. Ainda assim, não recuou. Preciso que saia do carro. Já lhe informei meu nome, minha função, e você confirmou que tudo está em ordem. Disse Carmen, firme, mas ainda contida. O senhor está agora infringindo meu direito de ir e vir. Isso é constrangimento ilegal. O policial não respondeu, mas a rigidez no seu corpo mudou. Os dedos se contraíram perto do coldre. Nem percebeu, só reagiu ao aviso vindo de fora. Ei, tira a mão da arma, parceiro. Tá todo mundo vendo? Rubens puxou a mão para trás. 2 celulares a mais apareceram. Uma mulher, mais velha, cruzou os braços. Essa mulher aí é justa. Já me viu no fórum. Não merece isso. Carmen abaixou o vidro só um pouco mais. O olhar dela não era de medo. Era o mesmo de quem sabe exatamente quem é e quem o outro decidiu que ela não poderia ser. Rubens deu um passo atrás, respirou fundo e voltou até a viatura. Ficou ali por quase 1 minuto. Não ligou para ninguém. Só pensava. A confirmação da central ainda batendo em sua cabeça. Tudo checado. Quando saiu novamente, o público já era maior. Alguns cochichavam, outros filmavam em silêncio. Carmen não tocou no vidro, apenas observava. Ele bateu uma vez na janela. Ela abriu mais 2 dedos. Preciso fazer mais algumas perguntas, senhora. Já apresentei documentos e identidade. Tudo foi verificado. O que mais o senhor precisa? Há quanto tempo está com esse carro? Desde fevereiro. Comprei na autorizada Mercedes, aqui mesmo em Vitória. Pagou à vista? Ele perguntou, quase engolindo as palavras. Ela inclinou a cabeça descrente. O senhor está me perguntando como eu paguei meu carro? É só um protocolo, murmurou ele, agora visivelmente desconfortável. Não é protocolo, sargento. É suposição. E pior, é seletiva. Eu confirmo minha identidade e ainda assim sou tratada como suspeita porque esse carro não se encaixa no seu estereótipo do que uma mulher como eu pode ou não pode dirigir. Ele engoliu seco. Quis responder, mas não havia argumento que coubesse naquele espaço. Ela completou. O senhor pergunta a todos os motoristas brancos como eles pagaram o carro que dirigem? Rubens abaixou o olhar. Para o asfalto, para o meio-fio, para qualquer lugar que não fossem os olhos dela. Isso não é pessoal, murmurou. Claro que é, ela disse. É pessoal toda vez que alguém como eu é reduzido a uma hipótese de crime por causa da cor da pele. É pessoal porque eu sou constantemente forçada a provar que existo com dignidade. Rubens não respondeu. Sentia o chão desaparecer aos poucos. Carmen soltou o cinto. Não como quem se entrega, mas como quem retoma o controle. Eu trabalhei 64 horas essa semana. Assinei 32 ordens judiciais. Coordenei 3 audiências públicas. Mas basta eu dirigir um carro como esse e o senhor esquece o que é presunção de inocência? Silêncio. Até os celulares se calaram. E mesmo agora, depois de tudo confirmado, o senhor insiste, como se não fosse capaz de acreditar no que está bem diante de você. O sargento não teve reação. Ela voltou a olhar pela janela. Isso não é um carro de luxo. Isso é o que eu conquistei com trabalho e tempo. E se isso ainda for um problema, então o problema nunca foi o carro. Foi sempre a minha presença nele. Carmen Lacerda manteve as mãos firmes sobre o volante. O motor ainda ligado. Do lado de fora, Rubens Fonseca continuava parado, como se esperasse que algo acontecesse, algo que justificasse a insistência dele. O senhor já poderia ter me liberado há 10 minutos, mas ainda está aqui me questionando sobre como comprei o meu próprio carro, disse ela pausadamente. Ele não respondeu. As sirenes de uma segunda viatura surgiram logo atrás do aglomerado. Uma nova presença desceu do veículo. A oficial Marcy Kellers, jovem, cabelo tingido de azul escuro preso em coque e olhos atentos que rapidamente avaliaram o que estava acontecendo. Fonseca, ela chamou em voz baixa. O que está acontecendo?
Aqui, abordagem de rotina, respondeu ele quase automático. Possível carro roubado. Marcy olhou para Carmen por 2 segundos. Seus olhos ficaram sérios. É a juíza Lacerda. Eu a conheço. Fonseca engoliu seco. Estou tentando resolver. Não, você não está, respondeu Marcy com firmeza contida. Isso já ultrapassou todos os limites de razoabilidade. Mesmo com a tentativa de interferência, o ambiente ao redor já havia transbordado. Mais pessoas observavam, celulares erguidos, crianças nos portões, carros lentos diminuindo o passo. O que começou como uma simples parada havia se transformado num retrato público de poder mal exercido. Carmen não abaixou a cabeça. Manteve o olhar fixo no espelho retrovisor não por medo, mas por estratégia. Ela sabia que qualquer movimento errado seria usado contra ela, e naquele ponto, cada gesto seu estava sendo medido por olhos demais. Rubens ficou parado, braços cruzados, mordendo o canto da boca. O controle da situação lhe escapava lentamente. Um garoto se aproximou da calçada, segurando o celular. "Tá tudo bem, mãe?" gritou com uma voz fina, mas segura. Carmen respondeu com um gesto discreto. "Estou resolvendo." Ela então olhou de lado, diretamente para o sargento. "Oficial Fonseca, já ficou claro que não há qualquer ilegalidade. Estou solicitando que me deixe seguir, a não ser que pretenda me deter formalmente." Silêncio. Mais celulares se ergueram. Marcy olhou para o parceiro e depois para Carmen. "Você precisa deixá-la ir. Ela pode ter trocado as placas", murmurou Rubens, como se tentasse convencer a si mesmo. Marcy perdeu a paciência. "Você está inventando desculpas agora." Carmen abriu lentamente o porta-luvas. Retirou de lá uma carteira funcional dourada, o brasão em relevo reluzindo sob a luz fraca da rua. "Oficial Kellers", disse ela, olhando nos olhos da policial. "Acredito que você compreende a gravidade de tudo isso." Marcy assentiu. "Sim, senhora." "Então sabe quantos erros já foram cometidos aqui?" Marcy hesitou. "Eu sei. E estou tentando impedir que piore." As vozes da rua agora já vinham de mais de uma dezena de pessoas. Alguém narrava a cena em uma live. "Isso está acontecendo agora, em Vitória da Conquista, juíza parada sem motivo. E o policial ainda resiste, mesmo com tudo confirmado." Carmen empurrou o brasão até a metade da janela. Marcy se aproximou, viu o número de identificação e voltou até Fonseca. "Está tudo confirmado. A juíza Lacerda está liberada." Rubens não se moveu. Ficou ali, como se esperasse que o tempo voltasse. Carmen desligou o motor. Saiu do carro com controle absoluto dos movimentos. O público ficou em silêncio por alguns segundos. Ela se postou ereta, ao lado da porta, com os braços ao lado do corpo. "É isso que uma mulher negra precisa fazer para ser ouvida?" disse ela, encarando a rua como se falasse para todos. Rubens recuou um passo. A mão desceu instintivamente em direção ao coldre, mas não tocou na arma. Marcy imediatamente reagiu. "Não." Carmen o encarou. "O senhor não é a lei. A lei é o que eu estudei, o que eu interpreto, o que eu aplico com responsabilidade. O senhor a executa, mas só pode fazer isso se lembrar o que ela significa." Tensão pesava no ar. O calor, os olhares, a câmera transmitindo ao vivo. Nada disso foi suficiente para detê-lo antes. Mas agora havia algo maior do que a dúvida. Era a vergonha. E a vergonha não tem onde se esconder quando o mundo está vendo. O som ao redor parecia abafado. O sargento Rubens Fonseca já não conseguia distinguir as falas. Não era por causa do barulho, mas pela pressão. Sentia o rosto quente, a respiração irregular. Observava tudo sem de fato ver. Os celulares, os olhos, os braços cruzados. Nenhum superior apareceu.
Nenhuma ordem direta vinda do rádio. Só a oficial Marcy Kellers ali ao lado, como um reflexo do que ele deveria ter sido. E do outro lado, Carmen Lacerda permanecia firme, serena, denunciando tudo aquilo apenas com a própria postura. Ele deu um passo à frente. Senhora, por favor, retorne ao veículo. O senhor está me detendo, sargento? Ela perguntou, sem alterar o tom. Ele hesitou. Está interferindo numa investigação em curso. Vários dos presentes riram, sem esconder o deboche. Um homem mais velho, encostado em uma caixa de correspondência, falou em voz alta. Agora ele está inventando. Marcy se aproximou de Rubens. Isso não vai se sustentar. Você está improvisando. E não é assim que se age. Ela cooperou. Contudo, você fez disso algo pessoal. O rosto dele endureceu. Os braços ao lado do corpo começaram a tremer. A senhora está obstruindo. Volte para o carro, repetiu a voz ganhando volume. Alguém na rua gritou. Ele vai prender uma juíza porque ficou sem saída. Carmen deu um passo à frente, sem agressividade. Apenas o suficiente para deixar claro que não se intimidava. Oficial Fonseca, se o senhor encostar em mim sem base legal, estará tomando uma decisão que pode encerrar sua carreira. Isso é uma ameaça? Isso é um fato. Rubens esticou o braço como se fosse segurá-la. Não com violência, mas com a certeza de quem tenta reafirmar controle. Foi o estopim, a multidão se agitou. Abaixa a mão! Alguém gritou. Ela é juíza, rapaz! Marcy reagiu de imediato. Fonseca, para! Gritou, entrando entre os dois. Já chega! Rubens recuou, respiração descompassada, os olhos perdidos. Não sabia mais onde estava. Marcy se posicionou ao lado de Carmen. Está tudo bem para seguir, doutora. Estava bem antes disso tudo começar, respondeu ela, olhando para a viatura. Carmen voltou ao carro, ligou o motor com calma e fechou a porta sem pressa. Não acelerou. Saiu com elegância, desaparecendo aos poucos pela rua Angélica. Rubens permaneceu parado, mãos nos bolsos, sem reação. Marcy quebrou o silêncio. Você tentou deter uma juíza sentada no próprio carro, com documentos verificados e um motivo inventado. Achei que podia ser o carro do BO, disse ele, olhando para o chão. Você forçou, ignorou a confirmação da central. Continuou até não conseguir mais controlar. Rubens a encarou. Agora vai ficar do lado dela? Estou do lado da lei, disse Marcy. E você não seguiu ela. Um rapaz do outro lado da rua gritou. Prepara o terno, Fonseca. Vai ter processo. As palavras cortavam mais do que gritos. O ar havia mudado. Estava pesado, denso, impossível de ignorar. Ao amanhecer, a história já tinha se espalhado. Um vídeo de pouco mais de 4 minutos já somava mais de 300 mil visualizações. O nome da juíza Carmen Lacerda era citado em postagens com palavras como perfilamento racial, abuso de poder, violência institucional. Primeiro, nos grupos locais, depois nos portais estaduais e então nos veículos nacionais. Na sede da corporação, a manhã era estranha. A sala de café, normalmente cheia de piadas ruins e reclamações rotineiras, estava muda. Ninguém ria, ninguém cochichava. O comandante Harold Epps entrou sem cumprimentos, jogou uma folha impressa na mesa. Isso é o que estamos enfrentando hoje. Era a manchete de um portal nacional. Juíza negra é parada por dirigir carro demais. A toga era a ameaça? Rubens estava sentado no canto. Tentava não se mover demais. Todos sabiam quem era o policial envolvido. Mas ninguém dizia. Os olhares duravam um pouco mais do que o normal. Marcy também o sentia. Ela não gritou, não acusou. Só estava lá. Epps virou-se diretamente para Rubens. Você já entregou o relatório da ocorrência? Sim, senhor. Eu li. Não bate com as imagens da bodycam? Rubens não disse nada. A sala ficou em silêncio. Só o relógio da parede fazia barulho. Você está de licença administrativa. Vigência imediata.
A frase caiu como um peso. O comandante Harold Epps não acrescentou explicações, nem consolo. Apenas manteve os olhos firmes em Rubens Fonseca esperando. Com pagamento? Ele perguntou a voz baixa. Epps confirmou com um aceno breve. Procedimento padrão. Mas não confunda isso com confiança. Na cozinha de casa, Carmen Lacerda girava devagar a caneca nas mãos. O café já estava frio. Vestia uma camiseta antiga do irmão, calça de moletom e chinelos. O telefone não parava de vibrar. Mensagens, ligações perdidas, notificações, ela ignorava todas. Assistia ao vídeo, de novo. Sabia de cor o momento em que os olhos do sargento mudaram, quando a mão dele se aproximou de seu braço. O jeito que ele recuou só depois que as câmeras o pressionaram. Aquilo não era surpresa. Na porta da geladeira, uma foto antiga. Seu pai, farda azul desbotada, bigode fino, postura reta, ano 70, interior da Bahia. Ela se lembrava do que ele dizia quando via abusos noticiados. Tem gente que não vê o uniforme, só vê o que quer enxergar. Ela cresceu achando que era exagero, que as coisas estavam mudando. Naquela noite, percebeu que não estavam. Amy, sua assessora, apareceu no fim da manhã com um envelope na mão. Aqui estão os casos da semana. Achei que quisesse revisar. Carmen não respondeu logo. Você acha que devo ir? Amy hesitou. Se não for, vão dizer que se escondeu. E se eu for? Vão dizer que provocou. Carmen levantou os olhos, depois voltou ao envelope. Eu estarei no tribunal. No fim da tarde, cerca de 100 pessoas se reuniram em frente à delegacia. Cartazes com dizeres como: e quando a lei é ignorada por quem devia cumpri-la? E cor não é suspeita. Alguém colou a imagem da juíza em pé, de frente para a viatura, como se ela estivesse julgando o policial com o olhar. Não havia microfone nem palanque, só rostos atentos, gente parada, vontade represada. Dentro do prédio, Rubens empilhava suas coisas em silêncio. Uma caixa de papelão, caneta, prancheta, um chaveiro de madeira com o nome da filha. O som da rua entrava abafado pela janela. Seu nome foi gritado. Ele não se mexeu. Olhou a foto da família na prateleira. Praia, sorrisos, pés enterrados na areia. Pensou em como a filha reagiria se visse seu nome nas manchetes. Marcy apareceu na porta. Está conseguindo terminar? Ele não respondeu. Ela encostou no batente. Você não me deu escolha. Ele fez que sim com a cabeça, devagar. Achei que estava certo, que estava sendo cuidadoso. Talvez o seu cuidado seja o que precisa ser revisto. Rubens encarou o chão. As palavras ficaram no ar. Nenhum dos dois tentou desfazer o que já tinha sido feito. Na manhã seguinte, Carmen atravessou o pátio do fórum em silêncio. Cumprimentou os vigilantes. Subiu os degraus com a postura intacta. Alguns desviaram o olhar. Outros tentaram sorrir. Ela entrou na sala de audiência, sentou-se à frente da banca e ajustou os papéis. Tudo como sempre. Mas não era. Os olhos sobre ela tinham peso. Não os de desconfiança, os de expectativa. Ninguém sabia o que esperar. Ela apenas começou a sessão. Chamou o primeiro processo, fez perguntas objetivas, nenhuma menção ao que aconteceu. Do lado de fora, alguém fotografava o prédio. Um jornal de Salvador queria matéria nova. A cidade inteira comentava. Do outro lado da avenida, 2 estudantes discutiam em voz baixa. Foi um erro, mas ele não é um policial ruim, dizia um. E se esse erro tivesse custado a vida dela? Devolveu o outro. Mais tarde, uma escola enviou um convite. Um encontro com alunos do ensino médio. O bilhete era direto. Eles viram o vídeo, querem entender. Carmen olhou para o convite sobre a mesa, depois para a janela. A cidade parecia a mesma, mas não estava. As discussões não cessaram nas ruas, tampouco dentro das casas. Um dizia que era apenas um erro de julgamento. Outro rebatia que não era sobre Rubens Fonseca. Era sobre como uma mulher negra,
Mesmo sendo juíza, ainda podia ser tratada como suspeita apenas por estar no próprio carro. As perguntas deixavam de ser sobre um evento e passavam a cutucar o que o sustenta. Enquanto isso, Rubens sentava na varanda de casa, no bairro Parque das Árvores. A luz da tarde batia direto no rosto, mas ele não se mexia. Revivia mentalmente tudo o que aconteceu. Seus pais eram simples, pai bombeiro, mãe enfermeira. Não aprendeu a odiar, mas cresceu ouvindo frases jogadas no ar como verdades fixas. Não baixe a guarda naquele bairro. Eles mentem antes de você perguntar. É melhor exagerar na abordagem do que se arrepender depois. Sempre achou que eram apenas alertas. Agora via como códigos. Instruções silenciosas passadas, de geração para geração. Lembrou-se do treinamento na academia, da rigidez, do foco na autoridade. Ninguém ali falava sobre o que fazer quando se comete um erro. A imagem de Carmen Lacerda dizendo "você não me vê" surgia repetidamente. Naquele momento ele não viu. Viu um perfil, uma projeção, e usou o crachá como escudo para justificar o impulso. O nome dela aparecia no papel em cima da mesa. Carmen Lacerda seria ouvida dali a 2 dias, numa audiência disciplinar. Ele não era obrigado a ir, mas algo dentro dele dizia que talvez devesse. A audiência foi marcada num prédio modesto na rua Harding, sem pompa, sem estrutura simbólica. Só uma sala funcional, fileiras de cadeiras desconfortáveis, jarras d'água e câmeras de imprensa encaixotadas em tripés. Carmen entrou com o mesmo andar de sempre, ombros firmes, postura de quem nunca pediu permissão para existir. Não, estava ali como juíza. Estava como cidadã que teve sua dignidade posta em xeque. Rubens apareceu por uma porta lateral. Vestia jeans, camisa social azul e um olhar fixo no chão. Ninguém o vaiou. Mas o silêncio da sala pesava mais que qualquer vaiadinha de rede social. O comitê de supervisão sentou-se à frente. 5 membros, entre eles Vera Lindell, juíza aposentada de Salvador. As imagens começaram a passar, sem som no início, sem narração. Só os gestos, os olhares, o posicionamento do corpo dele em relação ao dela. A pausa no áudio veio aos 11 minutos e 17 segundos. A tela deu um pequeno salto. O som desapareceu. 40 segundos de lacuna. Vera apertou os olhos. Parou o vídeo. "Oficial Fonseca", disse ela, ajustando os óculos. "O senhor consegue explicar por que o áudio da sua câmera caiu exatamente nesse trecho?" Rubens ajeitou-se na cadeira. "Pode ter sido um defeito", disse hesitante. "Estamos com o registro da alternância manual sendo acionada nesse mesmo segundo." Sua mão encostou no botão de desligar. Completou Vera. Silêncio. "Sim", ele admitiu. "Esse trecho mudo acontece justamente no momento em que o seu comportamento se torna mais físico. Isso não é apenas curioso, é preocupante." Ele abaixou a cabeça. Do outro lado, Carmen não reagia, só observava. Quando foi convidada a falar, ela não hesitou. Sua voz se manteve firme, não tremia. Relatou os fatos com precisão, mas não para se defender. "Quando me sentei naquele carro, eu era a juíza da 4ª Vara Criminal. Mesmo assim, fui tratada como uma ameaça. Eu cumpro as leis, eu aplico as leis, mas nenhuma toga me protege do que muitos fingem que não existe." Ela olhou para o comitê. "Há quem ache que respeito vem do uniforme, mas respeito se constrói com atitudes. Eu fui parada, questionada e quase algemada, porque o sargento não conseguia aceitar que alguém como eu estivesse naquele lugar, com aquele carro, naquele horário. Lá fora, algumas pessoas acompanhavam pelas redes, outras estavam ali mesmo, atrás das grades de contenção. Algumas seguravam cartazes com frases retiradas do próprio vídeo. 30 minutos depois, os 5 membros do comitê retornaram.
Vera não leu nenhum texto preparado. Este conselho conclui que o oficial Rubens Fonseca cometeu conduta imprópria no exercício de suas funções. Ela falou devagar, mas sem vacilar. Suas ações foram excessivas, sem respaldo em evidências e indicam um padrão preocupante de comportamento. Recomendamos suspensão de 60 dias sem remuneração e reeducação obrigatória sobre viés racial. Rubens apenas fechou os olhos. A sala permaneceu em silêncio. Outras violações resultarão em rescisão imediata. As palavras soaram firmes. Dentro da sala, alguns reagiram com um murmúrio contido. Parte achava a punição branda, outros pesada demais. Carmen Lacerda não reagiu. Levantou-se, recolheu o casaco com calma, agradeceu ao comitê e saiu pela mesma porta por onde entrou. Do lado de fora, os flashes esperavam. Um microfone foi empurrado em sua direção. Juíza Lacerda, a senhora sente que houve justiça? Ela parou. Eu não acredito em justiça como algo que se resolve em um momento. Justiça é prática, é processo. Hoje foi apenas um passo dentro dele. Do outro lado da rua, Rubens Fonseca estava parado à sombra de uma árvore. Mãos nos bolsos. A suspensão começaria no dia seguinte, sem farda, sem arma, sem o peso de um distintivo. Só ele e o que vinha depois. Marcy Kellers se aproximou. Você está bem? Ele demorou. Não acho que deveria estar, mas acho que... Estou pronto para ser honesto, ela assentiu. Então talvez agora você esteja começando, mas honestidade é só o começo. O que você faz depois é o que realmente importa. Na manhã seguinte, Carmen chegou ao tribunal 1 hora mais cedo. A luz do sol cortava o chão do gabinete. Havia cartas sobre a mesa, algumas digitadas, outras escritas à mão. Palavras de estranhos, estudantes, colegas. Mas foi uma frase, escrita com caneta preta no verso de um envelope dobrado, que prendeu sua atenção. Você me lembrou que manter a calma não é o mesmo que se calar. Ela leu de novo. Depois, mais uma vez, às 9 em ponto, a porta do tribunal se abriu. Um caso de revisão de liberdade condicional. Um garoto magro, entre 16 e 17 anos, entrou com o defensor, camisa enfiada na calça, nervoso. Carmen reconheceu o jeito de andar, a hesitação nos ombros. A tentativa de parecer alguém que a justiça não costuma enxergar. Ela revisou o histórico. Uma suspensão, um furto leve, sem antecedentes, criado pelo pai. A mãe sentava no banco atrás, com os dedos entrelaçados, como quem reza em silêncio. Me diga uma coisa, disse Carmen, com voz firme. Você sabe por que está aqui? Porque cometi um erro, ele respondeu. Isso é parte da resposta. Mas está aqui porque foi pego. A pergunta mais importante é: você entende que tipo de homem está se tornando? Ele olhou para o chão. Olhe para mim, disse ela. Não quero te ver de novo nesta sala. Eu acredito no que você disse, mas acreditar não é o bastante. Ela fechou a pasta. Liberdade condicional mantida, sem ampliação, sem prisão. Mas se houver uma próxima vez, não terá conversa. O martelo bateu uma vez. Sério, direto. O garoto soltou o ar preso no peito. A mãe limpou discretamente os olhos. Carmen saiu do tribunal, cruzou o estacionamento e entrou no carro. O mesmo Mercedes, o mesmo retrovisor, que semanas antes refletia luzes vermelhas, desconfiança e uma abordagem que poderia ter terminado de outro jeito. Ela respirou fundo. A rua parecia comum. Mas em um dos cantos, viu um grupo de estudantes segurando pranchetas. Um deles a reconheceu. Juíza Lacerda, a gente viu seu vídeo na aula. Ela sorriu de leve. E aí, foi bom ou ruim? Foi os dois, gritou o garoto. Mas fez a gente conversar. Ela acenou sem dizer mais nada.
Do outro lado da cidade, Rubens estava em sua cozinha, um caderno aberto, página em branco. Tarefa obrigatória: escrever 500 palavras sobre como o viés moldou sua conduta naquela noite. Tentou começar 3 vezes, rasgou as 3. Na quarta, escreveu apenas uma frase: eu não a vi. Depois completou: não vi uma pessoa, não vi uma juíza, nem alguém com nome. Só uma possibilidade construída no automático. E continuou escrevendo, não para se justificar, mas porque o silêncio já não era lugar seguro, nem para ele, nem para ninguém. O que escolhemos ver ou ignorar pode custar caro, pode tomar da outra pessoa mais do que palavras: a paz, a liberdade, o futuro. Se essa história te fez parar, refletir ou sentir algo que você não queria sentir, inscreva-se, porque tem mais gente como Carmen por aí, e tem mais histórias que ainda precisam ser contadas.